próximo lançamento, dia 11 de setembro, de um livro chamado Nem Tudo Era Censura, do historiador João Teófilo, me fez pensar num outro livro com o mesmo conteúdo semelhante, chamado Cães de Guarda, de uma outra historiadora, Beatriz Cochonilha. Esses dois historiadores trabalham com um tema que é muito importante para a nossa reflexão atual. É o tema da autocensura. Daí o título do livro, Nem Tudo Era Censura, porque às vezes são dois livros que tratam do período da ditadura no Brasil. E há um senso comum de que havia uma censura muito forte, é verdade, e que muitos dos temas sensíveis não eram divulgados ou comentados por causa da censura, o que também é verdade. No entanto, muitas vezes, esses dois livros demonstram, eram os próprios órgãos de imprensa, a própria direção, que tomava a iniciativa de se autocensurar, com medo de incorrer na ira das autoridades. E esse comportamento não é só visível na imprensa, nos órgãos de divulgação. Na sociedade em geral, esse medo das autoridades fazia com que muitas vezes as pessoas se inibissem e se autoproibissem de uma série de atividades sem que a repressão precisasse ser acionada. Por que isso é importante no nosso momento atual? Porque muita gente, a partir da eleição do Bolsonaro, tem tomado iniciativas de autorrepressão, de autocensura, para evitar incorrer em situações que poderiam ser perigosas. Desde conversas na rua, até pessoas que se retiram do Facebook, até, como nós vimos agora recentemente, uma semana programada para discutir os direitos humanos lá no Cefet de Fortaleza, do Ceará, foi proibida pela direção do Instituto, depois de ter sido anunciada longamente, foi proibida porque as autoridades ali, as autoridades locais, sem receber a ordem de Brasília, determinaram a suspensão da atividade, porque haveria ali alguns convidados, como Boulos, por exemplo, que foram considerados excessivamente subversivos. De sorte que, a estudantada lá resolveu, os meus professores do Cefet resolveram fazer a semana de qualquer maneira na rua, o que fizeram muito bem. Mas essa atitude das autoridades é muito típica daquelas atitudes que os livros Cães de Guarda e esse mais recente, Nem Tudo Era Censura, analisaram. A gente tem que combater esse tipo de atitude, esse tipo de movimento, né? Que é compreensível, as pessoas têm medo, mas que, ao se multiplicar, acabam fortalecendo enormemente as tendências autoritárias no Brasil e as ameaças que pairam, sem dúvida, de uma nova ditadura nesse país. Há pessoas, inclusive, que estão dizendo já, em rodas de conversa, nós já vivemos uma ditadura. E aí começam a assumir atitudes decorrentes disso. Se existe uma ditadura, você tem que se precaver realmente. Ora, a gente não está vivendo num regime ditatorial. Há margens consideráveis para exercer a luta pelos direitos democráticos, pelas liberdades democráticas que permanecem inscritas na Constituição e nas leis, e isso é uma plataforma não desprezível para que organizemos a luta democrática no Brasil, a luta pela manutenção e aprofundamento da democracia. Então é essa a reflexão que eu queria trazer aqui. Resistam à autoinibição, resistir à autocensura, resistir à autorrepressão e aproveitar as margens que existem, que são consideráveis, para travar as lutas democráticas de resistência e de propostas alternativas para aprofundar a democracia que a gente tem no que eu chamo a democratização da democracia. E para terminar, não deixem de ler o Nem Tudo Era Censura, do João Teófilo, porque ele nos traz reflexões muito importantes que nos ajudam a travar as lutas democráticas nas margens existentes
que são consideráveis e que não podem deixar e que não podem ser subestimados.